atitude, Kaique. O Gilson, corintiano da Moca. Bem já. É uma questão racial, sim. Vocês aí não tem ninguém com letramento racial para falar sobre o tema. Vocês têm uma dificuldade, vocês têm uma enorme, ele põe em caixa alta, dificuldade de falar sobre racismo. Ô Gilson. Meu Deus. What the fuck, man? Cara, assim, eu não posso falar sobre racismo, porque eu nunca sofri racismo, mas eu repudio veementemente qualquer atitude racista. Repudiamos. É o que eu posso falar. Mas você acha, ô Kaique, você acha que essa rejeição ao trabalho do Roger Machado é por questão racial? Abraço, beijo, abraço pra você, pra todo mundo do nosso segundo tempo do Papo de Craque TMC. Não acho. Eu acho que tem muito mais a ver com a questão que a gente falou ontem, com a questão política do que propriamente com a questão racial. Em todos os comentários que eu tenho visto nas redes sociais, inclusive, a TMC foi uma das primeiras emissoras a receber o Roger Machado no aeroporto e a gente fez uma publicação que está nos principais perfis da TMC e em collab com o meu perfil pessoal. Então, todos os comentários, as notificações aparecem para mim. E muitos comentários dizem a respeito da questão política, da posição política do Roger Machado, que ele não esconde, né? Ele é um ativista, ele se posicionou em algumas oportunidades a favor de determinados candidatos. Então tem muito mais a ver com essa questão política do que propriamente racial. Ainda bem, né? Porque eu não vi nenhum comentário sequer com relação a um ataque pessoal ou racial com relação ao Roger Machado. Tudo bem as pessoas terem divergências políticas, tudo bem as pessoas não concordarem com o nome do Roger pelo fato de ser ou não um bom treinador. Agora, se tivessem ataques raciais com relação ao Roger, eu seria o primeiro aqui a dizer que vi de fato e seria o primeiro a condenar esse tipo de atitude, esse tipo de absurdo que não cabe mais na sociedade atualmente, né, Benja? Eu acho que a gente vive hoje uma guerra de narrativa, gente, pelo amor de Deus. Como não gostar do trabalho do Roger porque ele é negro? Isso não existe, cara. Não, isso aí eu recuso a acreditar. Como também, cara, se o Roger, se ele vota no A ou ele vota no B, velho, eu tô andando pra isso, cara. Eu tô preocupado com quem o cara não é questão, vota. A preocupação não é essa. Sabe? A gente esse país tá ficando tão maluco com essa porra dessa polarização. Entendeu? Por exemplo, eu hoje não posso falar que meu grande ídolo no Corinthians é o Sócrates. Mas o Benja é comunista. Vocês estão loucos, velho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tinha 10 anos de idade que eu ia pro Pacaembu, Morumbi, ver o Magrão jogar. Então se o Roger vota em quem ele quer, o problema é dele. O Tite vota em quem ele quiser. O que eu tenho a ver com isso, cara? Não pode misturar as coisas, não, né? Mas isso é democracia. Porra. O cara não é obrigado a votar em quem eu voto, eu não sou obrigado a votar em quem o cara vota. Agora, julgar o trabalho do cara, falar que é por causa da cor, não é verdade. Não há nada que faça a gente pensar nisso. Até agora ninguém falou nada, Nori, não houve nenhum direcionamento sobre isso. Em quem ele vota, eu tô andando. O que eu tô falando, porque eu não gosto em quem ele quiser, é o direito dele, democrático. Vou te falar, eu não sei em quem o Fernando Diniz vota. Eu não sei. E o Fernando Diniz é branco. Eu não queria, por exemplo, o Fernando Diniz do Corinthians. Não tenho nada contra ele, não gosto do trabalho. Entendeu? Eu não gosto do trabalho do Roger Machado. Não é porque ele vota no A ou porque ele é negro. Não. Tá louco, velho. Os caras estão misturando muitas coisas. É uma narrativa que estão jogando aí. Benja, mas isso é a mesma coisa. Rede social, às vezes tem algumas coisas doentias, sabe? Alguma coisa, esse extremismo que você colocou. Cara, a gente tá falando só do trabalho, da questão profissional, técnica do Roger Machado. Né? Que foi um excelente lateral. Que é a única coisa que interessa. Que é um técnico que eu entendo como um bom técnico, mas que vai ter que provar, vai ter que conquistar a paz dele no São Paulo. É isso, o que se discute aqui é o que ele vai fazer para melhorar o São Paulo, que os outros não conseguiram. É só isso. Nada além disso. Eu prefiro acreditar que não tem nada com a cor da pele dele, nem pelo viés político. Você gosta do trabalho dele? De quem? Do Roger.
Não, eu acho apenas um técnico do mesmo patamar dos outros. Então, não é porque o ele problema vota vai no ser a Aldo gestão... B, ou não é pela cor dele. É isso, que porra é essa, cara? Não, e eu vendo a tabela aqui, eu acho que o São Paulo foi feliz mudar de técnico, já que estava insustentável a presença do Crespo. Pô, os próximos adversários do São Paulo, até para dar fôlego para o Roger, se tudo correr normalmente, como estava ocorrendo aí, o São Paulo vai pegar amanhã a Chapecoense no Canindé. Isso. Pô, 3 pontos, podemos contar. Depois, independentemente da situação que esteja o São Paulo no campeonato ou o Bragantino, o Bragantino pode estar voando, o São Paulo no viés de baixa, ou ao contrário. O Bragantino é freguesaço do São Paulo. E depois vai pegar o Galo. Atlético Mineiro que está apanhando de todo mundo. São 3 provações. São 3 jogos ganháveis que pode dar mais sustentação pro Roger, pô. Agora eu acho que a torcida do São Paulo está de fato bicuda porque ele não tem títulos nacionais. É isso, talvez o torcedor ache ele fraco. O Crespo tinha? Não, mas a diferença de um gringo a gente conhece aqui no futebol brasileiro. Com um gringo aqui a gente tem mais paciência. O Crespo também não tem. O torcedor. Fale o torcedor. Você, não, tá. tô generalizando. O torcedor, pô. Torcedor. E, enfim, o Crespo ganhou o Paulista. Então o torcedor de São Paulo tinha um carinho pelo Crespo que tirou São Paulo da fila, ó. Ô Kaique Silva, mas você que cobre o São Paulo, você que convive mais o dia a dia do São Paulo, nas suas conversas com o torcedor, eles não gostaram mesmo, né? Não estamos aqui exagerando, né? Não. O torcedor não gostou mesmo, a rejeição é muito grande. Ontem a coletiva foi quase toda ela pautada nessa rejeição. Foram muitas perguntas em sequência com relação ao Roger e essa rejeição do torcedor. Ele respondeu que ele sabe que ele conquistar a confiança. Hoje ele tem o respaldo interno porque ele foi trazido pelo executivo de futebol do São Paulo, que é o Rui Costa, mas ele sabe que o torcedor, a gente inclusive está na expectativa de como será a reação, de repente amanhã no Canindé, ao anúncio do Roger Machado no telão e também falante no som ambiente do Canindé. Fica a expectativa em como será toda essa questão com relação à chegada do novo treinador. Lógico que o torcedor que vai para o estádio, ele tem um perfil muito diferente do torcedor das redes sociais. A gente vê isso com relação a, inclusive, principais nomes do elenco do São Paulo. A relação de amor e ódio, quando se envolve, né, o nome do Luciano, por exemplo. No estádio, cantam o nome dele todo jogo. Se ele está no banco de reservas, é aquele insistente, é Luciano. Nas redes sociais a gente já vê uma chuva de ataques, por exemplo, ao camisa 10 do São Paulo. Então são 2 perfis diferentes de torcedores. A gente vai ver isso sendo colocado à prova amanhã no Canindé. Mas que num primeiro instante a rejeição foi muito grande, foi. E ontem na minha pergunta, inclusive para o Roger na coletiva, viu, Benja? Ele deixou escapar ali o time ideal dele, né? Ele tem pouquíssimo tempo para poder trabalhar a equipe, apenas 2 treinamentos antes de entrar a campo contra a Chapecoense. E aí ele deixou escapar ali o time ideal dele. Ele falou que o time que mais explorou todo o potencial que o São Paulo tem na temporada foi a vitória por 2-0 diante do Grêmio. Então a gente pode pensar que ele considera o time ideal, o time que venceu o Grêmio e poderia ter goleado o time do Grêmio no primeiro tempo, né? De Rafael no gol, Lucas Ramon na direita, Alan Franco e Sabino a dupla de zaga, Enzo Dias na esquerda. Meio campo de Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha e Lucas Moura. E na frente, Luciano e Caleri, esse é o provável São Paulo para esse confronto de amanhã, Benjá. Ô, Kaique, Benjá, Jonathan de Arujá e São Paulino. A torcida está fazendo tempestade em copo d'água. A questão não tem nada problema racial nem política. O problema da torcida é com a sacanagem feita com o Crespo. Eu gostei do posicionamento convicto do Rui Costa, agora eu acho engraçado. Ele fala da sacanagem, depois ele concorda com o posicionamento do Rui Costa. Sigo junto com o São Paulo, apoiando o Roger, quem quer que seja que esteja com o nosso manto. É tempestade no copo d'água, Kaique? Eu acho que o torcedor tem razão pelo timing, né? O São Paulo pensou exatamente uma coisa e aconteceu outra. Porque a cabeça da direção do São Paulo, de todas as pessoas que eu conversei, dos bastidores do São Paulo, a cabeça da diretoria era a seguinte:
A gente troca o comando técnico agora por enxergar que não teria vida longa. A gente troca o comando técnico porque tem data FIFA chegando para poder dar tempo de trabalho. E daqui a pouquíssimo tempo tem a paralisação do campeonato para a Copa do Mundo. Então, essa intertemporada que o treinador teria para trabalhar. Só que o timing que eles consideraram ideal foi exatamente o inverso. Foi o timing que o time estava na segunda colocação. A diretoria pensou, na segunda colocação, é bom trocar o comando porque o São Paulo já pontuou no Brasileiro e teremos tranquilidade com relação à torcida, de pressão por resultados. Logo de imediatismo, né, dessa chegada do novo técnico. E foi exatamente o contrário, porque eles demitiram o treinador que colocou o São Paulo nessa segunda colocação. Então, o planejamento que eles haviam pensado com relação a essa troca aconteceu exatamente do contrário. Agora, é difícil a gente se colocar no lugar do torcedor ou falar que é um exagero por parte do torcedor, porque a gente sabe que o torcedor é passional e só ele sabe o que ele sente com relação ao seu clube de coração, por isso que tem torcedor com muitas particularidades, inclusive naquilo que pensa, né, na sua opinião com relação a jogadores, a treinadores, a dirigentes. Agora, um ponto que pouca gente está falando, Benja, que eu tenho essa opinião, é que também a presença do Rui Costa e o Roger ser um nome de confiança do Rui Costa também pesa para essa rejeição da torcida. Porque o Rui Costa já tem uma imagem arranhada com o torcedor desde a última temporada, por ter feito parte da gestão do Casares. Ele é o único remanescente. Explica um negócio pra mim. Qual que é a função do Rui Costa e qual que é a função do Rafinha? O Rafinha hoje ele faz a função muito semelhante à do Muricy Ramalho, né? Ele é o elo entre diretoria e elenco, ele trata mais ali dos bastidores de vestiário, ele trata da conciliação de algum tipo de problema, de repente tem algum atraso. O Rafinha não pegou ainda, porque ontem o Rui confirmou que os direitos de imagem e salários da temporada 2026 já estão rigorosamente em dia. Mas se tiver alguma situação, de repente, de algum jogador insatisfeito, é com o Rafinha que o jogador sente a abertura para poder falar, e o Rui Costa é o cara da contratação, é o cara que vai conversar com empresários. O Belmonte dividia meio que função, era meio que par do Rui Costa, mas uma vez em uma entrevista aqui para a TMC, ele deixou muito claro que ele não conversava com empresários. Se qualquer empresário ligasse no telefone dele, ele encaminhava o contato do Rui Costa e pedia para conversar com ele. Então o Rui é o cara da negociação, é o cara de mercado, enquanto o Rafinha é o bastidores e da boleirada.